A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês, meus queridos. Que prazer estar novamente ministrando, que prazer estar com vocês para refletirmos juntos sobre a palavra do Senhor. Vamos orar comigo e eu já vou orar por todo o culto, apresentando ao Senhor, e que Deus seja louvado em nosso meio para a glória do nome de Jesus. Pai querido, nós te agradecemos, nós te louvamos por mais esta oportunidade. Apresentamos a ti este culto, que seja uma bênção, que o teu nome seja glorificado e que as pessoas sejam edificadas para a tua honra, Senhor. Dá-nos a tua unção, enche-nos com o teu poder, traz revelação aos nossos corações sobre a tua palavra, em nome de Jesus. Queridos, hoje nós vamos tomar a ceia juntos e se você não preparou ainda o pão e o cálice, durante o culto, você prepare para nós celebrarmos juntos a ceia do Senhor. Vamos louvar a Deus com alguns cânticos, em nome de Jesus. Pai, eu quero, sim, eu quero ser igual a ti, expressar o teu amor, tua vida em mim. Pai, eu quero, sim, eu quero ser igual a ti, expressar o teu amor, tua vida em mim, expressar o teu amor, tua vida em mim. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, a cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Oh, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra
fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar, nos perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Quero compartilhar com vocês agora a palavra de Deus. Antes eu vou orar por todas as pessoas que têm ofertado, contribuído financeiramente com o ministério, e quero orar também pelas crianças. Venham comigo. Senhor, abençoa as nossas crianças, que a semente da Tua palavra, que tem sido plantada, que tem sido semeada em seus corações, possa dar muitos frutos para a Tua glória. Peço que o Senhor abençoe também, ó Deus, os nossos ofertantes, que têm trazido também seus dízimos à Tua casa. Prospera-os, guarda-os em nome de Jesus, e que todos esses valores que eles têm depositado na Tua casa
seja usado exclusivamente para a tua obra, para o desenvolvimento e crescimento da tua palavra, do teu evangelho aqui na terra. Amém. Queridos, vamos meditar hoje no Salmo 91. O tema desta mensagem é promessas de Deus e atitudes do cristão. Então, eu vou pegar esse Salmo 91 e a gente vai ver algumas promessas, né? Aliás, tem bastante promessas aqui no Salmo 91. E vamos também ver no Salmo 91 algumas atitudes que nós devemos ter, tá? E eu preferi seguir uma ordem, assim, vamos dizer, um pouco inversa, né, do que seria o normal. Primeiro a gente falaria das atitudes do cristão e depois das promessas de Deus. Mas eu preferi começar com as promessas de Deus, para você ver quantas promessas há só nesse salmo aqui, e aí você poder então identificar o que você tem que fazer, quais as suas atitudes para você desfrutar dessas promessas. Então eu quero passar o melzinho na sua boca, né? Primeiro te dar o doce da palavra, para depois te exortar, te aconselhar, te encorajar a ter as atitudes descritas aqui neste salmo, ok? Eu vou ler primeiro o salmo só para você recordar, lembrando que eu uso sempre como base a versão Almeida Revista e Atualizada, tá bom? Vamos lá. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado, 10.000 e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Este é o Salmo, você deve ter aí uma versão diferente, né? Mas ele é tão belo, esse Salmo, né, que muitos decoraram esse Salmo, né, sabem de cor. São 16 versículos. E isto é bom, ter a palavra de Deus, né, memorizada. Mas não basta ter a palavra de Deus memorizada, lida. É preciso ter a palavra vivida, praticada. E eu quero extrair daqui para vocês a prática da palavra, né? Mostrar para vocês como nós temos que viver esse salmo na nossa vida. Alguns deixam a Bíblia aberta no Salmo 91 como se fosse um talismã, um objeto de sorte para espantar os demônios. Isso não adianta nada, porque um dos textos que Satanás citou para Jesus foi esse Salmo 91, versos 11, especialmente o verso 11, né? E então, só
o diabo passar e ver que a Bíblia está aberta no Salmo 91, para ele não tem problema nenhum, né? O que faz a diferença, o que o diabo tem medo é quando você pratica a palavra, quando você tem essa palavra viva no seu coração, quando você vive essa palavra, aí ele se estremece, porque ele sabe, aí está um cara que pratica a palavra de Deus e eu não tenho força contra ele. Bom, eu quero então, como eu falei para vocês, falar das promessas de Deus. Nós vamos identificar aqui quais os versículos que falam das promessas de Deus e aí nós vamos primeiro ver as promessas para a gente ficar animado, para então nós começarmos a falar da prática, depois falarmos da prática, né? Que é a responsabilidade nossa. Nós vamos ler alguns versículos aqui. A primeira porção é do versículo 3 até o 8, tá? Dos versículos 3 até o 8 são só promessas de Deus para nós. Então vamos lá? Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aqui são duas promessas. Ele te livrará do laço do passarinheiro e te livrará da peste perniciosa. Livrará o cristão. São duas promessas preciosas, né? O que é o laço do passarinheiro? O passarinheiro aqui é o caçador. É aquele que vai caçar os passarinhos. E o que ele faz? Qual é o laço dele? Muitas vezes uma arapuca, né? Uma armadilha, tá? Uma cilada. Então é isso que o diabo ele prepara, né? Ele prepara essas ciladas para de alguma forma entrar na vida do cristão e agir conforme o seu caráter maligno. Mas aqui a promessa é que Deus te livrará dessas armadilhas. Extraordinária essa promessa aqui, né? Ele está te prometendo, está prometendo para o cristão isso aqui, livrá-lo das armadilhas, das arapucas. Os mais novos não conhecem essa expressão, né? Do laço, do caçador, que no caso aqui é o diabo. E da peste perniciosa, segundo a promessa que a gente vê aqui nesse versículo. A peste, você sabe o que é uma peste, né? Uma praga, é uma situação complicada, e o Senhor vai nos livrar desta peste perniciosa, ou seja, uma peste destruidora. Pernicioso aqui é aquilo que traz plena destruição, tá? No verso 4, ele diz: cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Aqui ele fala no começo do versículo: cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. Isso aqui lembra a figura, né, da águia, ou mesmo da própria galinha que acolhe, né, os seus pintinhos debaixo das suas asas para protegê-los, para guardá-los, né, da chuva, do frio, para aquecê-los. E então Deus diz que Ele nos cobrirá com as suas penas e sob suas asas estará seguro. São duas promessas aqui. Ele vai nos cobrir e, estando cobertos por Ele, né, nós vamos estar seguros debaixo das asas dele. Coisa linda, né? Eu falei da águia, da galinha, por exemplo, mas qualquer ave, né? Qualquer ave, ela age desta forma, ela acolhe os seus filhotes. E Deus nos trata com esse amor, com essa ternura, com esse carinho. É promessa para você. Se você está vivendo ou não essas promessas nesse momento, aí já é uma questão de posicionamento, né? Mas Deus tem essa promessa. E ainda aqui no versículo 4, ele diz: a sua verdade é pavês e escudo. A verdade de Deus é pavês e escudo. Na verdade, esses dois termos aqui é a mesma coisa de escudo, tá? Pavês é um escudo grande e o escudo que aqui aparece na minha versão é um escudo menor. Mas o que é um escudo? Um escudo é uma arma de proteção, né? Os soldados usam seus escudos, né? Então é importante
Hoje, por exemplo, um soldado ele usa um colete à prova de bala, né? E o escudo daquela época era muito mais protetor ainda do que isso, né? Ele fechava para valer mesmo aí a frente do soldado. Então, a verdade de Deus aqui na verdade, está dentro, esse versículo está dentro das promessas de Deus, mas aqui a gente extrai uma responsabilidade nossa, que é andar na verdade. Deus tem o compromisso com quem anda na verdade. O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Quando você anda na palavra de Deus, você tem essa proteção. A própria verdade, a própria prática da palavra se torna a sua proteção. Vamos para o versículo 5. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Ele está falando do terror noturno, tudo aquilo que acontece à noite, todos os perigos, né? Os assaltos, as coisas que acontecem à noite, e da seta que voa de dia. Que ele está dizendo, na verdade, o seguinte: ele vai te proteger, seja de dia ou seja de noite, tá? Então, por isso que ele fala, não te assustarás, né? Aí ele fala, no 6, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Aqui ele fala de coisas de calamidade, né? Todos esses termos aqui, peste, cadê? Vamos lá. Terror noturno, seta que voe de dia, peste que se propaga nas trevas, mortandade que assole o meio-dia. Esses 4 termos aqui falam de situações que sobrevêm ao mundo e em especial às pessoas, né? Coisas que acontecem na vida das pessoas, ou perigos, acidentes, enfermidades, doenças. E é interessante que quando ele diz aqui, no 6, nem da peste que se propaga de dia. Esse nem é que ele está falando o seguinte: não te assustarás disto, nem daquilo outro, né? Então aqui ele está dizendo, não te assustarás, não te espantarás destas coisas. E ele fala no versículo 6, da peste que se propaga nas trevas. Esse propagar-se nas trevas não quer dizer necessariamente que seja alguma coisa que vem à noite, né? Na escuridão da noite, mas alguma coisa que é oculta. Um exemplo disso é a própria Covid aí, né? Que ela se propaga nas trevas. Por quê? Porque ninguém vê, né? Ninguém sabe onde ela está, não é verdade? Então é um tipo de doença que se propaga nas trevas, né? Oculta aos nossos olhos a nossa condição de perceber e dizer, não, ela está aqui, o vírus está aqui nesta porta, então eu não vou passar por essa porta, eu vou passar pela outra. Não tem como, né? Ela se propaga nas trevas, ocultamente a nossa capacidade de perceber, de entender, de ver, né? Mas o Senhor está prometendo aqui que Ele vai nos livrar disso também, de todas estas coisas. Agora veja, queridos, não necessariamente quer dizer que em alguns momentos nós não passemos por algumas dessas situações, né? Você fala, mas a Covid atingiu algumas pessoas e até levou à morte algumas pessoas. Sim, estas coisas nós não temos como entender, mas você viu o livramento de Deus na sua vida. Então você vai falar daquilo que você consegue entender, que é o livramento que você teve. Quanto a aqueles que foram atingidos, até servos do Senhor que morreram pela Covid, a gente não tem como entender essas situações. Glória a Deus por aqueles que morreram crendo em Jesus, salvos na graça de Jesus. E se alguém está assistindo esse vídeo que não conhece a Jesus ainda ou está afastado do caminho do Senhor, volte o mais rápido, porque ainda que nós morramos aqui, nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Agora, uma pessoa que não tem Jesus, se ela morrer aqui sem Jesus, ela vai continuar nas trevas, na escuridão eterna. Então, queridos, esse salmo também nos exorta
a nos posicionar na presença de Deus. Bom, continuando aqui as promessas de Deus, verso 7. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Aqui ele não está dizendo que vão cair 10.000 à nossa direita. Eu quero que ninguém caia, né? Eu quero, porque ele está falando aqui de destruição. Mas ele não está dizendo que vão cair. Ele está dizendo que ainda que caiam 1000 à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda, nós não seremos atingidos. É uma promessa de Deus para nós. E nós temos que louvar para que não caia ninguém, né? Para que ninguém morra sem Cristo, ok? No verso 8, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, ou conforme a versão, a destruição ou a condenação dos ímpios. Ele está dizendo que se você tiver as atitudes das quais nós vamos falar daqui a pouco, né? Estiver firme com o Senhor, ele está dizendo que você não participará do castigo dos ímpios, mas o Senhor vai permitir que você veja o castigo dos ímpios para que você possa ter mais temor de Deus, para que você possa entender a justiça de Deus, porque a salvação ela está aberta a todas as pessoas, não é? Então Deus não faz acepção de pessoas. Então ele abriu a salvação o caminho da salvação para todas as pessoas, e aqueles que rejeitarem serão condenados, mas nós não participaremos dessa condenação, aqueles que estão em Cristo. Portanto, se alguém está longe de Jesus, volte o mais rápido para a presença dele. Bom, agora nós vamos pular o 9, porque o 9 é a atitude que nós temos de ter. Eu vou refletir com vocês daqui a pouquinho. Vamos agora falar mais promessas de Deus aqui dos versículos 10 ao 13. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Aqui ele está falando das ações dos anjos. Que maravilha, você tem os anjos ao teu favor. Deus continuamente dá ordem aos anjos. Por isso que você precisa estar praticando a palavra de Deus, porque Deus dá ordem aos anjos para guardar aqueles que estão na prática da palavra, aqueles que estão confiantes no Senhor, aqueles que estão andando na presença de Deus, tá? E aí ele fala, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Lembrando que os caminhos aqui são os caminhos do Senhor, que se tornam os teus caminhos quando você pratica a palavra, quando eu pratico a palavra. Verso 13, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Tanto esse leão como esse leãozinho, a áspide e a serpente, tudo isso aqui está falando de demônios, tá? São demônios. Jesus, ele é simbolizado pelo leão também, por leão, né? Por leão. O leão muitas vezes representa Jesus na Bíblia, mas nesse caso aqui não, porque ele diz, pisarás o leão, é uma promessa que você vai pisar o leão, e obviamente não pode ser Jesus, né? Então esse leão está falando de Satanás, porque Satanás, ele diz, Pedro fala sobre ele, né? Que Satanás está andando ao redor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então a Bíblia está prometendo vitória sobre Satanás e sobre os demônios aqui, desses 4 versículos aqui, ok? Ou nesse último versículo aqui. Agora, nós vamos aqui para o 14 e o 15. Nesse 14 e 15 tem atitudes e promessas. Eu vou enfatizar só as promessas, depois eu vou voltar para falar das atitudes. Versos 14 e 15. Porque a mim se apegou com amor, olha a promessa, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo. Então ele está dizendo que ele vai nos livrar e nos porá a salvo. Ele nos livrará das tempestades da vida,
Ele nos livrará das calamidades deste mundo, né? Nos colocará a salvos. E aí no versículo 15, ele me invocará e eu lhe responderei. Ele está prometendo que vai responder o nosso clamor. Na angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Ele está dizendo aqui, eu lhe responderei, resposta de oração, resposta ao nosso clamor. Que promessa, né? Deus dizendo, eu vou ouvir você, eu vou ouvir o seu clamor. Coisa linda demais isso aqui. E aí ele diz, eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele. Companhia, Deus te faz companhia. Se você está passando por algum momento de angústia, de dificuldade, né, alguma situação de tristeza na sua vida, não se desanime. O Senhor está dizendo aqui que Ele estará contigo, e Ele está, porque Ele é fiel. E Ele diz, livrá-lo-ei e o glorificarei. Quando Ele diz que vai glorificar, Ele está dizendo que Ele vai honrar você. Então Ele está prometendo aqui livramento, está prometendo companhia e está prometendo honrarias para você. Tudo promessa de Deus. E para terminar essa parte das promessas de Deus, verso 16. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Ele está dizendo aqui que ele vai dar vida longa para você, tá? E não esta vida longa aqui não se refere apenas a esta vida, nós vamos viver um bom tempo aqui, né? Mas a vida eterna também, que ele diz, lhe mostrarei a minha salvação. Ele vai mostrar a salvação eterna para nós. Então, primeiro, ele vai nos dar vida abundante aqui e depois ainda vamos desfrutar de todas as bênçãos do Senhor preparadas na eternidade. Então, essas aqui são muitas promessas que nós vimos, né? Nem contei quantas, nem verifiquei quantas são aqui, mas são várias. Você viu que a gente leu do 3 ao 8, depois do 10 ao 13, já são 12 versículos, e depois lemos ainda o 14, 15 e 16, que tem promessas ali também, são 15 versículos, né? 15 não, são, deixa eu ver, 5 com 4, 9, com 3, 12 ou 13 versículos, queridos. Que maravilha, hein? Glória a Deus por isso. Agora, para eu viver isso aqui, para eu ter tudo isso, para que essas promessas todas se cumpram na minha vida, qual a minha atitude? Agora eu quero falar com vocês de algumas atitudes nossas, tá? Porque tudo isso que ele prometeu é para a pessoa que tem algumas, que desenvolve na sua vida a prática da palavra e apresenta aqui algumas características que Deus menciona, que é mencionada aqui nesse salmo. Esse salmo pode ter sido escrito por Moisés, há uma possibilidade de ter sido escrito por Moisés, tá? Mas não importa quem escreveu está dizendo, olha, se você fizer isso, né? Aliás, não é condicional no certo sentido, mas quando você vem para Jesus, a salvação era incondicional, mas as promessas, elas são condicionais. Muitas promessas são condicionais. A salvação não. A salvação é de graça, pela graça de Deus, você creu em Jesus, ponto final. Mas as promessas de Deus para nós termos uma vida realmente vitoriosa aqui, então nós precisamos cumprir algumas coisas. E esse salmo mostra algumas coisas que a gente tem que fazer. Bom, vamos lá falar dessas atitudes. O versículo 1 e o versículo 2. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Então aqui são duas condições. Habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente. Habitar no esconderijo do Altíssimo é você se esconder em Deus, você se proteger em Deus, você ter atitude de buscar a Deus em todas as situações e descansar nele. A ideia de descansar aqui é sentar, sabe? Quando você chega depois de um dia de trabalho, né, bem atarefado,
aí você chega em casa, você se esconde na sua casa, né? E aí você toma um belo de um banho, depois senta no sofá e descansa. Então essa é a ideia. Ele está dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Essas duas atitudes, buscar sempre esse descanso em Deus. Aí no versículo 2, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Eu quero que você observe aqui, porque não são todas as versões que colocam dessa forma, tá? Mas eu quero que você observe o seguinte, ele diz lá, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, no versículo 2, diz ao Senhor, tá? Tipo, diga ao Senhor, tu és, que aqui está aqui, ó, diz ao Senhor, 2 pontos, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Baluarte é um lugar seguro, fortaleza. Você diz para Deus, tu és a minha fortaleza, tu és meu refúgio, meu baluarte, tu és o meu Deus em quem confio. Então aqui a responsabilidade é dizer a Deus, abrir a sua boca e dizer quem Deus é para você. E aqui nesse salmo está dizendo que quem habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, tu és o meu esconderijo, tu és o meu baluarte, tu és tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu lugar seguro, meu Deus em quem confio. Então, confiança em Deus. Dizer quem Deus é para você, ter essa consciência de quem Deus é para você e confiar nele. Agora, no versículo 9, tem mais uma atitude aqui. Versículo 9. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Ele disse, é parecido com o versículo 2, né? Mas ele diz, disseste, ele está dizendo para nós aqui, você diz, porque você diz, eu estou te fazendo todas essas promessas porque você já disse isso, que eu sou o teu refúgio, e você fez de mim a tua morada. Deus está falando aqui isso. Ele está dizendo, você disse que eu sou o teu refúgio. Você fez de mim, que sou o Altíssimo, a tua morada. O que Deus está dizendo? Para você, eu vou te livrar, eu vou dar ordem aos meus anjos, eu vou te abençoar, eu vou te honrar, eu vou estar com você na angústia, eu vou fazer com que você tenha poder para pisar a áspide, a serpente, o leãozinho, o leão. Eu vou fazer com que você fique livre das pragas, das doenças, das calamidades. Eu vou te proteger. Então você tem dito para o Senhor que Ele é o teu refúgio? E mais, você tem feito dele a tua habitação, ou seja, não só diz, mas você recorre a Ele sempre, em todos os momentos? Não somente em momentos difíceis, mas em momentos de tranquilidade, de paz também. Muitos se esquecem de Deus naqueles momentos de paz. Só quando a coisa aperta é que buscam o Senhor. Outros são o contrário. Quando está bem, até que buscam o Senhor, mas quando tem algum problema, se afastam da igreja. Não, nós temos que sempre buscar o Senhor, seja na dificuldade ou na bonança, tá? Bom, vamos lá, queridos. Agora, como eu falei para você que o versículo 14 e o 15, ele tem atitudes e ele tem promessas juntos. Então eu vou destacar agora as atitudes, que nós já lemos esses versículos destacando as promessas, agora destacando as atitudes. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e poloei a salvo, porque conheceu o meu nome. Eu quero começar de trás para frente aqui. Primeiro, conheceu o meu nome. Você conhece o nome do Senhor?
conhecer o nome do Senhor é saber o poder que há neste nome. Vamos falar do nome de Jesus aqui, porque Deus deu este nome a Jesus. Então, você conhece o poder do nome de Jesus? Procure essa revelação em Deus, busque essa revelação. Senhor, eu quero saber o poder que nós temos em nome de Jesus. Porque Jesus disse que nós faríamos tanta coisa neste nome. E às vezes nós temos passado por muitas dificuldades e muitos embaraços porque nós não nos valemos deste nome, mas ele é poderoso. E o Senhor está dizendo para você que conhece o meu nome, não somente o poder do nome, mas a santidade do nome, mas a grandeza do nome, mas a honra que nós devemos dar a este nome. Agora, no começo do versículo 14, ele diz, porque a mim se apegou com amor. Essa expressão é interessante. Porque a mim se apegou com amor. Sabe qual é a ideia desta expressão? É como se ele dissesse, porque você se apaixonou por mim. Porque você se apaixonou por mim. Interessante isso aqui. Se apegou com amor. Deus está dizendo, eu gostei de você se apaixonar por mim. Eu gostei de você se apegar a mim com amor. Que coisa linda isso aqui. Nós precisamos ser apaixonados por Jesus sempre, diariamente. Que o nosso coração bata mais acelerado por Jesus. Amém, queridos? Atitudes que nós devemos ter. E no versículo 15, ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Aqui a atitude nossa está no começo do versículo, né? Ele me invocará. Ele me invocará. Então aqui quer dizer que nós temos que sempre invocar o nome do Senhor, em oração, em louvor, em adoração, entendem? Então são essas as atitudes que nós devemos ter. E essas atitudes envolvem palavras. 2 vezes nós encontramos o verbo dizer aqui, né? Diz ao Senhor, tu és o meu refúgio, o meu baluarte. Depois no versículo 9, porque tu disseste, deixa eu só buscar lá o versículo 9, só para lembrar aqui. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua habitação. Então aqui envolve palavras, dizer, sempre dizer quem é Deus para você. Envolve atitudes de se esconder em Deus, de buscar a Deus, de habitar em Deus, de se abrigar às asas, debaixo das asas do Senhor, da proteção de Deus, né? E aqui, como nós lemos aqui, invocar ao Senhor, tudo atitude. Invocar também envolve palavras. E envolve o coração, envolve a alma, o espírito, como nós vimos ali, porque a mim se apegou com amor. Envolve ser uma pessoa que não simplesmente vai à igreja, mas que ama Jesus, que é apaixonado por Cristo. Jesus quer que você seja apaixonado por Ele. E Ele quer te mostrar muito mais coisas do que Ele já te mostrou. Queridos, vou ficar por aqui. Espero que essa reflexão, esta forma de ver este salmo tenha te ajudado. Procurei falar numa linguagem simples para todos entenderem. Agora, amados, nós vamos orar pelos elementos da ceia e vamos tomar a ceia. Se você tem aí já preparado o pão, eu vou pegar aqui. Tem um pão aqui, olha. Nós vamos orar, consagrar ao Senhor e em seguida vamos participar, tá bom? O pão você sabe que representa o corpo de Cristo que foi partido por nós na cruz do Calvário, tá? Foi partido por nós na cruz do Calvário e isto representa que o véu foi rasgado e nós podemos agora entrar na presença de Deus livremente, porque o preço foi pago pelos nossos pecados. O preço da nossa redenção foi pago ao entregar a sua vida lá na cruz do Calvário. Então vamos orar e vamos partir o pão e comer.
Pai, em nome de Jesus, te agradecemos porque um dia lá na cruz, o Senhor deu ao teu Filho amado, o Senhor não se importou de dar o teu Filho amado por nossa causa. Era a única forma de sermos salvos, mas te custou demais a Jesus. Mas o sacrifício de Cristo valeu a pena, por isso nós estamos aqui hoje. Estamos imensamente gratos ao Senhor, porque morreu por nós, porque entregou a sua vida por nós. Estamos gratos e celebramos não somente a morte de Cristo, mas a ressurreição de Cristo neste ato. Amém, Senhor. Amém. Eu parto esse pão aqui, em nome de Jesus. Eu vou pegar aqui um pedaço pequeno. Ok. Podem comer, queridos. Amém, meus amados? Vamos pegar agora o cálice aqui. Eu tenho aqui uma tacinha com suco de uva. Nós vamos consagrar também ao Senhor igualmente. E depois nós vamos participar deste cálice. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui com o cálice que representa a aliança que o Senhor estabeleceu conosco em Cristo. E este suco representando o sangue de Jesus, que selou esta aliança. Portanto, é uma aliança eterna, selada com o sangue de Cristo eternamente. Não há a mínima possibilidade deste pacto ser quebrado. Portanto, nós estamos seguros, estamos firmes, e este sangue nos lavou de todos os nossos pecados, nos deu acesso ao Senhor e nos trouxe a vida eterna. Obrigado, meu Deus. Nós tomamos em nome de Jesus. Podem tomar, queridos. Aleluia. Queridos, este ato ele é simples, né? Jesus deixou uma coisa muito simples para a gente, não tem mais sacrifício. No Antigo Testamento as pessoas tinham que sacrificar ovelhas, bodes, bezerros, né? Aves, enfim. E era aqueles rituais todos, mas aquilo era a sombra do sacrifício perfeito de Cristo, né? Cristo veio, não há mais necessidade, agora nós fazemos mensalmente. Jesus não disse que nós deveríamos fazer isso mensalmente, mas nós fazemos mensalmente. Poderia ser todos os dias, todas as semanas, enfim, né? Mas a igreja estabeleceu como sendo uma vez por mês, para nós nos lembrarmos do sacrifício de Cristo, para nunca esquecermos que nós não fomos salvos pelos nossos méritos, mas sim pela obra redentora de Cristo Jesus. Pai, obrigado, quero te agradecer por este culto, quero te agradecer pelas pessoas que estão conectadas conosco e aquelas que vão ver o vídeo depois, e que todos sejam edificados e abençoados, Pai, que fiquem firmes contigo. As coisas estão caminhando para o final, nós temos visto grandes sinais já acontecendo, e nós sabemos que este mundo está debaixo de condenação, mas aqueles que permanecem na Tua Palavra, que permanecem em Cristo Jesus, viverá eternamente. Portanto, eu peço que o Senhor faça com que todas essas pessoas que estão nos vendo e participando conosco sejam firmes em Cristo, não se afastem, não percam a visão de que estar com o Senhor é a melhor coisa que nos aconteceu. Pai amado, abençoa todos, que tenham todos uma semana abençoada, próspera, e que em breve, Senhor, a gente se reúna no nosso salão para cultuarmos ao Senhor em nome de Jesus. Queridos, eu estou crendo firmemente que a nossa próxima ceia será celebrada no nosso salão.
A reforma está já quase concluída, então eu creio que a ceia de novembro já será no salão, tanto no salão aqui de Vila Sabrina, como no salão lá de Guarulhos. Deus abençoe a todos vocês, boa semana e até o nosso próximo encontro.